Central nuclear em chamas. Veja o resumo do 6º dia da incursão ucraniana em solo russo. Fontes ucranianas informaram que milhares de soldados foram enviados para a incursão na província russa de Kursk, que já dura 6 dias, até este domingo, 11 de agosto. Enquanto isso, imagens dramáticas mostraram um incêndio na usina nuclear ocupada de Zaporizhia, a 400 quilômetros ao sul. Um oficial de segurança da Ucrânia afirmou à agência France Presse que a incursão tem o objetivo de desestabilizar a Rússia e forçar suas forças com ataques rápidos. No entanto, não está claro quanto tempo a operação pode durar, já que o Kremlin ameaçou usar suas reservas para acabar com a ofensiva. A Rússia sugeriu que algumas centenas de tropas ucranianas participaram do ataque surpresa na última terça-feira, dia 6, mas o oficial ucraniano afirmou que o número de soldados era bem maior, confirmando que milhares estavam envolvidos. Relatos indicam que várias brigadas ucranianas estão participando da operação. Kiev surpreendeu a Rússia ao atacar um setor da frente pouco defendido, que não via combates significativos desde a primavera de 2022, rompendo as defesas limitadas na fronteira. Estamos na ofensiva. Nosso objetivo é estender as posições do inimigo, causar o máximo de perdas e desestabilizar a Rússia, que não consegue proteger sua própria fronteira, disse o oficial ucraniano sob condição de anonimato. Neste domingo, 11 de agosto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas provavelmente iniciaram um incêndio em uma das torres de resfriamento da usina nuclear de Zaporizhia, ocupada desde os primeiros dias da guerra. Zelensky assegurou que os níveis de radiação estão dentro da norma, mas acusou a Rússia de usar o controle da usina, cujos 6 reatores estão desligados, para chantagear a Ucrânia, a Europa e o mundo. Um funcionário ucraniano em Nikopol, cidade próxima à usina, afirmou que informações não oficiais sugerem que o incêndio foi causado pela queima de pneus em uma torre de resfriamento. Vídeos e fotos mostram fumaça saindo de uma das torres, que não está em uso devido ao desligamento do reator, o que levou alguns a suspeitar que a Rússia estaria tentando aumentar as tensões diante da incursão ucraniana. Na noite deste domingo, 11 de agosto, a agência estatal de notícias russa TASS informou que a Rosatom, empresa estatal de energia nuclear da Rússia, havia controlado o incêndio. Há especulações de que a Ucrânia possa tentar capturar a usina nuclear russa em Kurchatov, perto de Kursk, mas ela fica a mais de 48 quilômetros dos combates atuais, o que dificultaria o avanço das forças de Kiev até lá. Líderes ucranianos e militares não comentaram muito sobre o objetivo da incursão, mas acredita-se que ela tenha sido planejada para aliviar a pressão na frente oriental de Donbás, onde as forças russas têm avançado. Também serve como um aviso à Rússia e aos aliados ocidentais de que Kiev ainda é capaz de realizar ataques bem-sucedidos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que frustrou ataques de grupos móveis ucranianos em 3 vilas ao norte e leste de Korenevo, Tolpino, Zuravli e Kolodez, todas entre 24 a 29 quilômetros da fronteira, os pontos mais distantes reconhecidos por Moscou como atingidos pela incursão. Um canal pró-Ucrânia no Telegram divulgou um vídeo de soldados ucranianos hasteando uma bandeira em um prédio na vila russa de Gevo, alguns quilômetros dentro da fronteira e cerca de 11 quilômetros ao sul de Sudzha, uma das primeiras cidades alcançadas na incursão. Neste sábado, 10 de agosto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu diretamente a incursão na região de Kursk, marcando a primeira vez que as forças regulares de Kiev atacaram dentro da Rússia desde o início da invasão em larga escala pelo Kremlin em fevereiro de 2022. Recebi relatórios do comandante-em-chefe Syrskyi sobre as linhas de frente e nossas ações para levar a guerra ao território do agressor, disse Zelensky no sábado. A Ucrânia está provando que pode restaurar a justiça e exercer a pressão necessária sobre o agressor. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, acusou Kiev de estar envolvida em atividade terrorista, para causar medo entre os russos. Ela afirmou que esses atos não fazem sentido do ponto de vista militar, mas que Kiev continua a agir sob influência de seus aliados.
O governador regional de Kursk, Alexei Smirnov, relatou que 15 pessoas ficaram feridas após destroços de um míssil atingirem um prédio de apartamentos. Zakharov afirmou que as forças ucranianas lançaram um ataque massivo de mísseis na cidade, e que um deles conseguiu passar, causando vítimas. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, a defesa de Kursk parece estar sendo realizada por uma mistura de guardas de fronteira, elementos de outras forças regionais e tropas, remanejadas de áreas menos prioritárias na linha de frente na Ucrânia, o que pode estar desorganizando a resposta russa. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, afirmou que a liderança da operação contra a incursão ucraniana provavelmente foi transferida para a Agência de Segurança Interna FSB, antiga KGB, após o Kremlin declarar na sexta-feira que a resposta seria uma operação antiterrorismo. A lei federal russa subordina os militares ao comando da operação antiterrorismo, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Enquanto isso, um ataque de míssil na noite deste sábado, perto de Kiev, vitimou um homem e seu filho de 4 anos, conforme informaram os serviços de emergência. Explosões ocorreram no centro e no leste de Kiev, após a Força Aérea da Ucrânia relatar que 2 mísseis russos estavam a caminho da cidade. Canais russos estão relatando intenso fogo ucraniano de artilharia, na cidade russa de Tetikino, em Kursk, cerca de 40 quilômetros da área onde a Ucrânia está em incursão no território russo. Há especulações de que os ucranianos estejam tentando desviar a atenção das forças russas que buscam conter a incursão, ou então preparando-se para abrir uma segunda frente de combate em Kursk. Neste vídeo, vemos a infantaria ucraniana retirando a bandeira russa do prédio do Conselho Municipal de Sverdlaikovo, no Oblast de Kursk. Outras imagens postadas no Telegram, que estão viralizando nas redes sociais neste sábado, dia 10 de agosto, supostamente mostram soldados ucranianos entrando na região russa de Belgorod. Embora a data das filmagens e o nível de presença ucraniana na área não sejam claros, analistas do Voxcheck e do Suspilne, da Ucrânia, confirmaram que o vídeo foi gravado em frente a um centro de artes comunitário na vila de Poros, na região de Belgorod, localizada a pouco mais de 1,5 km da fronteira com a Rússia. O vídeo supostamente mostra um grupo de soldados do 252º Batalhão da Ucrânia segurando bandeiras ucranianas e georgianas após capturarem a vila. Com os melhores votos, o 252º Batalhão está no assentamento de Poros, na região de Belgorod. Glória à Ucrânia, glória ao 252º Batalhão, diz um soldado para a câmera. Vyacheslav Gledkov, governador da região de Belgorod, afirmou que as autoridades policiais investigariam a situação em Poros, mas que a entrada na área estava fechada. Há informações contraditórias. Por um lado, todos nós vimos o vídeo gravado em frente ao Centro de Artes Comunitário da vila, mas, por outro lado, os moradores que acabaram de sair dizem que não viram o inimigo nem ouviram qualquer tiro, declarou Gledkov. Enquanto isso, o Comitê Nacional de Antiterrorismo da Rússia anunciou nesta sexta-feira, dia 9, que estava iniciando operações antiterroristas nas regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk. Na terça-feira, 6 de agosto, ao lançar uma incursão na região russa de Kursk, pelo menos 1.000 soldados ucranianos, além de tanques e veículos blindados, mudaram o curso dos acontecimentos contra Moscou, que vem conduzindo uma invasão em grande escala à Ucrânia desde fevereiro de 2022. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, estima que as forças ucranianas superaram 2 linhas defensivas russas e tomaram pelo menos uma base militar. Um vídeo postado em vários canais pró-Kremlin no Telegram, durante a noite de quinta para sexta-feira, 8 e 9 de agosto, mostrou uma coluna de veículos militares russos queimando violentamente à beira da estrada, perto da vila de Oktyabrskoye, no distrito de Ryolsk, na região de Kursk. Blogueiros militares russos criticaram seus comandantes, acusando-os de incompetência criminosa, após a incursão ucraniana. De acordo com o The Washington Post, um assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, relatou que, até quinta-feira,
as forças ucranianas capturaram mais de 400 quilômetros quadrados de território e fizeram centenas de soldados russos prisioneiros. Contudo, em tempos de guerra, é difícil confirmar a veracidade desses relatos, uma vez que ambos os lados apresentam suas versões dos fatos. Os russos alegaram desde o primeiro dia que a incursão foi repelida imediatamente. Em uma videoconferência realizada na quinta-feira, dia 8 de agosto, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a situação atual exige coragem e foco. Os ucranianos também divulgaram um vídeo em que supostamente controlam a estação de medição de gás de Sudzha, localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Porós. Essa estação é usada pela gigante estatal Gazprom para fornecer gás natural à Europa. Noticiamos aqui sobre esta estação no vídeo anterior. Se você não assistiu, sugerimos que veja. A Gazprom é a maior empresa de gás natural do mundo e desempenha um papel crucial na economia russa. A inteligência russa havia alertado sobre uma potencial ofensiva ucraniana na região de Kursk há 2 semanas antes de ela ocorrer, mas o Estado-Maior das Forças Armadas Russas, liderado pelo general Valery Gerasimov, optou por ignorar esses avisos, segundo uma reportagem da Bloomberg que cita fontes do Kremlin. Mikhailo Podolyak, conselheiro do governo ucraniano, declarou na quinta-feira: a razão para qualquer escalada, bombardeio, luta e destruição em território russo, incluindo as regiões de Kursk e Belgorod, é singular, a agressão incondicional da Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia precisava sentir as consequências de sua guerra. A Rússia trouxe a guerra para nossa terra e deve sentir o que fez, disse Zelensky em seu discurso noturno, sem se referir diretamente à ofensiva. Alguns analistas militares acreditam que o próximo alvo das forças ucranianas pode ser a usina nuclear de Kursk. O avanço militar ucraniano na região de Kursk e seu progresso ao longo de vários dias deixou altos funcionários do governo e empresários próximos ao Kremlin perplexos. Não muito tempo atrás, especulava-se que Putin poderia lançar operações militares em países vizinhos da OTAN, como a Estônia. Agora, muitos acreditam que a inteligência russa falhou, colocando Putin em uma posição delicada. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.